Excelentíssima ministra Rosa Weber, um dia o grito silencioso desses inocentes calará fundo, pois a nossa nação, pátria amada, mãe gentil, sentirá falta da alegria e do sorriso desses filhos que ela não deixou nascer. O bispo Dom Ricardo calou a ministra do STF, Rosa Weber. Ele defendeu os direitos morais com muita coragem e disse que a vida dos inocentes é muito valiosa e não pode ser desprezada. A senhora reconheceu que trata-se de um tema jurídico delicado, sensível, altamente polêmico, enquanto envolve razões de ordem ética, moral e religiosa. Mas, infelizmente, querem nos desqualificar como fanáticos e fundamentalistas religiosos que impõem sobre o Estado laico uma visão religiosa. Onde está o fundamentalismo religioso em aderir aos dados da ciência que comprova o início da vida desde a concepção? Onde está o fanatismo religioso em acreditar que todo atentado contra a vida humana é um crime? Onde está o fundamentalismo religioso em dizer que queremos políticas públicas que atendam à saúde das mães e dos filhos? Por isso, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, reitera sua posição em defesa da vida. Esta vida humana, com toda a sua integralidade, dado científico, com toda a dignidade, artigo 1º da Constituição, com toda a inviolabilidade, artigo 5º da Constituição, desde sua concepção até a morte natural. Isso é o mínimo de razoabilidade aceitável que nos permite estar aqui para discutirmos este tema com a recto ratio. Não podemos tratar o assunto negando, deletando, ignorando a existência do bebê. Parece que estamos falando de uma vesícula biliar, de um rim, de um adendo que precisamos extirpar, que está causando a morte das mulheres. O foco está errado. Se é um problema de saúde pública, deve ser tratado e solucionado como tal. Mas não foram poucas vezes que eu vi nesta audiência a ideia de que é necessário que a mulher supere e transcenda a imposição do papel materno. A ideia do desengravidar as mulheres. Isso, excelentíssima ministra, não tem nada a ver com os artigos 124 e 126 do Código Penal. A questão jurídica dos números 124 e 126 foi recepcionada, sim, por todas as mães que pensaram em, mas não o fizeram, lembrando que é um atentado contra a vida. Se negarmos isso, negaremos a capacidade de discernimento de todas as mulheres que optaram por não abortar. O desacordo não é jurídico. Desabilitando os já referidos números do Código Penal, este Supremo Tribunal Federal estaria desacreditando na consciência reta que tutela a vida mais frágil e inocente que é a vida do bebê. O problema é que ninguém quer nominar esse inocente. Ele está apagado, deletado dos nossos discursos para justificar esse intento em nome da autonomia e liberdade da mulher. Mas a criança em desenvolvimento, na 12ª semana, é uma pessoa, uma existência, um indivíduo real, único, irrepetível. E provavelmente, naquele momento, a mãe já escolheu o nome para o seu filho. Se é uma questão de saúde, e a palavra saúde vem de salus, do latim, significa salvar, a lei teria que proteger a mãe e o filho proporcionalmente. Como este Supremo Tribunal Federal vai explicar a permissão da pena capital a um ser humano inocente e indefeso para justificar a nossa incapacidade de políticas públicas de proteção à saúde reprodutiva da mulher? É assim que o Supremo Tribunal Federal vai garantir a inviolabilidade do direito à vida, dando uma arma chamada autonomia, para que homens e mulheres, no seu bel prazer, interrompam a vida das crianças até a 12ª semana, sem precisar dar nenhuma satisfação do seu intento predatório. Esperamos que não, pois o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos. Por isso, mais do que qualquer outro, deve ser protegido. Ele é um direito intrínseco à condição humana e não uma concessão do Estado.
Os poderes da República têm a obrigação de garanti-lo e defendê-lo. E não compete a nenhuma autoridade pública reconhecer seletivamente o direito à vida, assegurando a alguns e negando a outros. Essa discriminação é iníqua e excludente. Então, poderíamos nos perguntar o que fazer? Através de implementação e aprimoramento de políticas públicas que atendam eficazmente as mulheres, nos campos da saúde, da segurança, da educação sexual e entre outros, especialmente nas localidades mais pobres do Brasil. Mas isso não é matéria para ser discutida nessa Suprema Corte, e sim no Legislativo. Em todo caso, eu convido a senhora, excelentíssima ministra Rosa Weber, que antes de tomar sua decisão, conheça pessoalmente ao menos uma das casas pró-vida que começam a se espalhar pelo Brasil. Nelas, a senhora não vai encontrar só mulheres que recepcionaram os números 124 e 126 do Código Penal, mas também encontrará os seus filhos, dizendo: obrigado porque vocês me deixaram viver. A senhora poderá mostrar ao mundo que nenhuma sociedade democrática está condenada e obrigada a legalizar o aborto por pressões externas. Poderá mostrar que nosso país não se rebaixa para interesses estrangeiros sobre a nossa soberania. Nós também somos capazes de produzir projetos sociais alternativos para ajudar as mães a gerar e cuidar dos seus filhos. Essas iniciativas já estão demonstrando que é muito mais eficaz, menos oneroso ao Estado e altamente salutar às mães. Porque é muito pior dar um trauma a mais a esse drama pelo resto de suas vidas. É uma pena que o Estado e muitas instituições ficaram tão obcecados e limitados com a estreita visão do aborto e da sua legalização, que se pensássemos o uso dessas verbas para projetos alternativos de cuidado e acompanhamento de casas de acolhida, hoje estaríamos com uma visão diferenciada. Algumas destas casas: Casa Pró-Vida Mãe Imaculada em Curitiba, Casa Luz em Fortaleza, Casa Mater Rainha da Paz em Canoinhas, Associação Guadalupe em São José dos Campos e muitas outras que eu passei a lista. Nós estamos aqui porque fazemos parte da maioria dos brasileiros que são movidos sim pela fé em Deus, mas também pelo cuidado e defesa da vida. Por essa fé não medimos esforços nos gestos de verdadeira solidariedade, justiça e fraternidade. Pedimos como CNBB que essa Suprema Corte não permita a descriminalização do atentado contra a vida nascente. Em nome de muitas mulheres que infelizmente morreram por causa do lembrados no último dia, são perdas irreparáveis. Mas nesse momento, a minha homenagem é para as crianças que morreram com suas mães e que não sabemos os seus nomes, mas com certeza suas mães já o sabiam. Essas crianças anônimas, que a sociedade não tem coragem de nominá-las e as esconde nos seus discursos e retóricas como se não existissem, elas existiram e existem. Nenhuma sã consciência pode negar isso. Excelentíssima ministra Rosa Weber, um dia o grito silencioso desses inocentes calará fundo, pois a nossa nação, pátria amada, mãe gentil, sentirá falta da alegria e do sorriso desses filhos que ela não deixou nascer. Permita-nos continuar cantando: dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil.